ambientes abissais, ou seja, ambientes com alta pressão. E nós temos aqui, né, o sumário, e aí tem a introdução. Nós teremos a introdução, né, as características das zonas abissais, as principais fossas oceânicas em ordem de grandeza, exemplos de animais abissais e as curiosidades e adaptações. Pode passar. E nós temos aqui, eu trouxe um exemplo, que é os peixes, basicamente, vivendo a menos de 1 quilômetro, né, da superfície marinha. Aí, só que agora nós vamos... Não, em paz. Nós vamos para os ambientes de alta pressão, onde o mar não tem luz e há uma grande pressão. É basicamente isso. Nossa, e pode passar mais um. E aí, vocês não estão mais vendo peixe aqui, certo? Então é o que acontece mesmo nas zonas abissais. Pode passar um peixe. Então nós sabemos que na superfície marinha a menos de 1 quilômetro nós temos peixe. Mas pode passar mais um. Mas já no ambiente, na zona abissal, já não tem. Pode passar mais um. E se não tem peixe, pode passar mais um. Necessariamente não há vida. E assim como vocês estão vendo, esses cientistas acreditavam até o século XIX de que não havia vida nesses ambientes. E aí, só que a partir do século XX, perceberam que houve um novo entendimento de que mesmo com tais características e com essas características desses ambientes, havia vida. Pode passar. A vida. Então, se essa ideia se tinha antigamente, no século XIX, de que não havia peixe, a partir do século XX entendeu-se que tem vida, então a ideia de que se tinha no século XIX está errada. E com isso ficou a pergunta, mas como nesses ambientes? Não, outra coisa. Como que nesses ambientes há vida? E aí vamos saber disso em curiosidades e adaptações. Vou falar sobre as características da zona abissal. É chamada zona abissal a região do oceano que apresenta em profundidade de 2 a 6 mil metros. O leito oceânico fica mais abaixo, ele fica entre 7 e 11 mil metros. Lá não chega a luz. E também apresenta baixas concentrações de oxigênio e escassez de alimento. Essas características fazem com que o peixe ele tenha que se adaptar ao ambiente, né? Ele acaba sofrendo várias transformações. Eu tinha colocado para vocês exemplo, só tem esse momento aí. Depois esse daqui, ó. Coloquei ele aqui porque, como tem pouca luz, ele precisa daqui que eu não esqueci o nome. Qual que é o nome? Aqui, esse para iluminar, mas tem que chegar no calor. E a temperatura lá embaixo, cerca de 3 graus. Bom, eu vou falar sobre as fossas oceânicas, que são basicamente as áreas mais profundas que existem, que fazem parte da zona abissal. Elas têm temperaturas que variam entre 0 e 2 graus e têm ausência total da luz e uma pressão insuportável para a maioria dos seres vivos. E aqui são as fossas oceânicas de ordem de grandeza, que a maior é a fossa das Marianas, com 11,3 metros, e a menor é a fossa do Atacama, com 8,65. Agora vamos falar sobre os exemplos dos animais abissais. Bom, esse é o peixe-ouro, também semelhante a uma piranha, mas não é uma piranha. E as características dele são que ele pode viver a mais de 5 mil metros de profundidade, possuindo os maiores dentes caninos já encontrados em espécies de peixes e é considerado um dos menores peixes do oceano. Mas apesar de sua aparência, é considerado inofensivo. Esse é o tubarão da boca grande. Apenas 39 dessas espécies foram vistas, sendo que apenas 3 vistas e outras foram gravadas em vídeo. Sua boca aberta tem 1 metro, 1,3 metros. E ele se alimenta filtrando de água que entra pela boca. No entanto, não se sabe ao certo do que ele se alimenta, provavelmente de plantas e pequenos peixes. Essa é a lula colossal, que é o maior invertebrado conhecido do mundo. Seus tentáculos contam com garras giratórias em formato de ganchos, que facilita na captura de suas presas. E além disso, esse animal possui 2 bicos afiadíssimos, capazes de
será qualquer ser vivo. Ah, peraí, eu esqueci de citar um animal também que vive nessa zona, que é a baleia cachalote, também conhecida nas histórias dos livros como a baleia Moby Dick também. Eu acho que eu também achei muito interessante complementar que essa semana eu li um artigo no Google que foi encontrado lá na Austrália essa lula, e ela tinha mais de, eu não lembro, mas ela falou que tinha bastante metros de comprimento e foi encontrada na praia lá na Austrália. Então, voltando, né, ao exemplo anterior que se tinha, que eu disse, de que a partir do século XX teve-se um entendimento de que a vida nesses ambientes, e como o João escreveu, né, que não tem emulsão, a temperatura é muito baixa, né, não tem muito oxigênio nessas questões. E aí nós vamos usar como exemplo as sociedades da Mariana, né? E esses peixes, eles conseguem viver lá, pois eles possuem algumas adaptações invisíveis. E lembra das proteínas, né? E que todo ser vivo tem, que a gente estava vendo também, que os aminoácidos têm as proteínas, que o ser vivo precisa das proteínas para sobreviver. E só que nesses ambientes não tem como ter proteína, porque a pressão ela simplesmente esmagaria as proteínas e não teria como um ser vivo sobreviver sem proteína. Mas esses peixes, eles contam nas células com uma substância chamada oxidrotritilamina. Essas daqui, né, vocês percebem que é das moléculas, né, das 3 dimensões, né, esse tipo de coisa. E essa substância, elas fazem com que absorvam o aperto, ou seja, a pressão. Com isso, tendo essa substância, basicamente, nas células, ele consegue ter as proteínas. As proteínas, elas conseguem sobreviver nesse corpo, né, basicamente. E aí, esses peixes, tem uma parede protetora, mas que é invisível, né? Então, essa substância nas células, elas funcionam e elas estão aqui mais de forma invisível nos seres vivos, nesses peixes. E aí nós temos aqui um exemplo, né, mais gráfico, né? E aí nós temos aqui algumas características desses seres, né? Eles possuem dentes grandes, eles também possuem umas bocas enormes e estômagos enormes. Possuindo estômagos enormes, eles comem presas maiores do que eles, ou seja, eles ficam vários dias sem comer, né? E aí, outra característica também que eles possuem é a bioluminescência, que serve basicamente para atrair novas presas e também ajuda a encontrar parceiros reprodutivos. Aí nós sabemos que uma das principais características é a bioluminescência nesses seres, né, a antena aqui bioluminescente e dentes grandes. Mas esses seres eles também apresentam algumas outras características, que no caso eles possuem macromoléculas que resistem à pressão esmagadora, como eu disse, que é a oxidrotritilamina. Eles apresentam corpos mais moles, e que com poucas cavidades que acumulam mais gases com maior concentração de água. E aí nós temos um ótimo exemplo, que é o blobfish, que é esse peixe que foi encontrado no mar da Austrália, né? O nome dele latino, né, é Psychronotis marcidus, né? O nome latim é tão um pouco difícil de falar, né? Mas é isso. Pode passar mais volta. Aí, quanto à reprodução desses eles trocam de sexo. Só vai um pouquinho mais devagar. Não, vai um pouquinho mais devagar. Se eu comer um doce, vai tomar. Mais então vamos lá. Enquanto a reprodução, nós temos que esses seres eles trocam de sexo quando necessário e também autofecundam-se às vezes. Eles são hermafroditas, né? Que eles autofecundam-se na ausência de alguns de seus parceiros, basicamente, né? E nós temos um ótimo exemplo também, que é esse bicho aqui, mas temos também os machos, eles podem muitas vezes ser até 6 vezes menores do que as fêmeas.
e prende-se ao normalmente eles prendem-se ao corpo da fêmea, né, disponibilizando os espermatozoides. Aí um ótimo exemplo desse ser é esse daqui, Melanocetus johnsoni, que ele é um ser que eu não consegui achar a imagem dele, mas sabe-se que já tem, né, esse bicho, e ele é morfologicamente menor que a fêmea, como na imagem anterior que eu mostrei. Né? E aí ele fixa-se na fêmea, ele não possui sistema digestivo, então ele fixa-se na fêmea e ele compartilha também da corrente sanguínea e usa os nutrientes da fêmea para isso também. Isso é uma relação ecológica de parasitismo, né? Pode perceber, né? Esse tipo de coisa. E ele fica na fêmea até ele degenerar-se. Né? E ele, até que resta somente as gônadas elas são glândulas que todo ser vivo possui, que são glândulas sexuais. Os homens possuem os testículos e as mulheres os ovários. E aí ele fica na fêmea até que reste só as gônadas e ele libera os espermatozoides e fecunda a fêmea. Né? E